Ontem eu falava sobre uma reforma quanto à transparência eleitoral nos Estados Unidos sendo votada no Congresso. Quando eu dei a notícia ainda estava acontecendo. Estavam votando enquanto eu noticiava. Agora a gente tem uma atualização então de ontem. A Câmara dos Estados Unidos, Câmara dos Representantes, aprovou por 218 a 213, margem pequena, um projeto que obriga o eleitor a apresentar prova de cidadania quando vai se cadastrar para tirar o título de eleitor para votar. Em eleições federais, já contando para as desse ano, tá? Em novembro tem as eleições legislativas nos Estados Unidos. Vai ter uma renovação do Congresso, lá são 2 anos para deputado, 6 para senador, então, tirando uma parte dos senadores, sempre tem renovação. O texto vai exigir também documento com foto na hora do voto presencial ou por correio e também vai prever crime para funcionários que registrarem alguém sem a documentação necessária. Os democratas falam que isso pode barrar eleitores e centralizar regras federalmente ao invés de nos estados. Os republicanos têm defendido isso aí incansavelmente. Enquanto passou na Câmara, no Senado é muito complicado. Precisariam de 60 senadores para aprovar isso aí a toque de caixa. Só tem 53 republicanos. Entretanto, é parte da campanha de pressão do presidente americano para tentar resolver isso aí, conforme ele diz que não confia na transparência do voto adiante das eleições de novembro. Aí a gente parte para o seguinte, o Departamento de Segurança Interna. E isso aí é outra questão, pessoal. Quem quer saber mais a respeito tanto desse voto de transparência eleitoral, volta ali para o corte de ontem, vai ter o Capitólio americano ali na capa. Eu fui a fundo sobre esse assunto e o segmento tá demais. Ali eu detalhava isso e também a questão sobre a ICE, Departamento de Segurança Interna, que estão amarrados aí, tá? Tem coisa a ver. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, que é o departamento sob o qual o guarda-chuva se encontra a ICE, a Autoridade de Imigração e Alfândega, controversa polícia das deportações, então que recebeu todos os holofotes nos últimos escândalos de Minneapolis e Saint Paul, então dos protestos por ali. Então, esse ministério criticou ontem uma decisão judicial na Louisiana, que libertou 4 imigrantes, notícia pesada, hein? Libertou 4 imigrantes em custódia da ICE, depois da ordem de um juiz federal, o John DeGravelis, em 6 de fevereiro. A crítica veio hoje, a ordem foi em 6 de fevereiro, mas basicamente soltou 4 imigrantes ilegais então, 3 deles tinham condenação por homicídio e outro por crime sexual contra menor, e todos possuíam ordens. Melhor dizendo, eu falei 4. Foi então uma sequência, não necessariamente só 4, mas de 4 então, havia 3 condenados por homicídio e outro por crime de cunho sexual contra menor de idade, todos com ordens finais de deportação emitidas anos antes. Parte aí do debate sobre imigração nos Estados Unidos. Agora a gente aguarda para ver o desdobrar disso aí, parte da batalha judicial no assunto. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. Agora, isso aqui é uma coisa que pode parecer de um país com pouca notoriedade no noticiário internacional, mas vou pedir sua atenção porque é uma notícia que toca em alguns dos assuntos nevrálgicos, centrais de eleições que acontecem no mundo todo, inclusive no Brasil. O Bangladesh foi às urnas hoje em sua primeira eleição nacional desde os protestos de 2024 que derrubaram o regime na época. Essa votação aconteceu com tranquilidade, a apuração começou a acontecer logo depois do fechamento das urnas, que foi pela manhã de hoje, tá? No nosso horário local. Foi à noite, já em Bangladesh, lá na Ásia, muito mais tarde. O país tem cerca de 127 milhões de eleitores, um país mega populoso ali do ladinho da Índia, no Golfo de Bengala, com milhões participando pela primeira vez. Isso acontece depois de anos de turbulência política e depois de abandonar também um outro método de votação eletrônica. O governo de Mohammad Yunus prometeu eleição e resultados para sexta-feira. Isso é importante pelo seguinte, tá? A gente fala no Bangladesh de protestos e mobilização aos moldes visto em muitos outros países. Quando a gente fala de bandeira do One Piece, Filipinas, Indonésia, Madagascar, Marrocos, Peru, até Brasil, e essa pauta de ruptura geracional, isso é uma coisa que também passa por ali. E essa eleição vem depois de uma aparente inquietação política com a queda de um regime autoritário brutal em Bangladesh. Continuamos monitorando o assunto.
Enquanto isso, autoridades russas disseram que um míssil ucraniano foi interceptado ontem na região de Volgogrado, mas destroços atingiram uma instalação militar e provocaram um incêndio. O governador Andrei Bokharov afirmou que não houve vítimas e que a evacuação de uma cidade próxima aconteceu de forma preventiva, com troca de ataques então enquanto se discute a possibilidade de paz. Até boatos na imprensa europeia de que a Ucrânia estaria preparando uma eleição junto de um anúncio de acordo de paz. Nada confirmado em termos oficiais. Curiosidade, enquanto a gente fala de Volgogrado, renomeada, claro, de acordo com o rio Volga, essa é a mesma Stalingrado da Segunda Guerra Mundial e antes Tsaritsyn, uma cidade profundamente histórica ali na Rússia e, claro, também um lugar importante para a produção de maquinário pesado historicamente. Indo por outro lado da Ásia, parlamentares sul-coreanos disseram que a agência de inteligência do país vê sinais de que Kim Jong-un, o líder então da Coreia do Norte, prepararia a filha, conhecida como Kim Jo-ae, para assumir o papel de sucessora. Segundo esse briefing sul-coreano, a avaliação mudou de estão estudando o nome dela para estão em fase de nomeação já internamente. A NIS, ou NIS, essa agência sul-coreana, vai observar se ela aparece e se recebe função oficial no Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, que acontece no fim de fevereiro. Sucessão de Kim Jong-un será, pelo menos é o que pinta nesse relatório de inteligência.